Se você já tentou fazer o Ho Oponopono, mas não sentiu diferença, ou se você até faz, mas não sabe se está fazendo da forma correta, esse vídeo pode mudar completamente a sua forma de entender essa prática, a prática do Ho Oponopono. Às vezes a gente aprende a repetir as frases, mas não entende o que é que está acontecendo realmente por dentro. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Ana Carla Andrade e eu sou terapeuta e mentora. E uma das coisas, na verdade, que eu observo muito nos meus atendimentos é a dificuldade, muitas vezes, que a pessoa tem de manter o cuidado emocional ali, no dia a dia. Não só no momento da sessão, né, que a pessoa está ali, mas também o que ela faz depois, naquela rotina ali do dia a dia. E é por isso que eu sempre trabalho com ferramentas que elas possam ser simples e que o paciente consiga aplicar em casa tranquilamente. E o Ho Oponopono é uma dessas ferramentas que eu gosto muito. É uma ferramenta que eu gosto e eu mesmo pratico. Entenda o seguinte, existe um ponto importante que a gente precisa entender. Muitas pessoas elas fazem o Ho Oponopono, mas elas fazem de forma automática. Elas ficam ali repetindo a frase. Elas repetem, falam como se estivesse falando com outra pessoa, elas falam sobre uma situação e às vezes elas acreditam que elas estão limpando a outra pessoa. E aí realmente não funciona ou vai funcionar muito pouco. O que realmente está por trás do Ho Oponopono? O Ho Oponopono não é sobre o outro, é sobre, olha só, o que o outro desperta dentro de você. Toda vez que algo te incomoda, seja uma pessoa, uma situação, uma fala, isso passa por você e ela acaba gerando uma emoção. Pode ser medo, ansiedade, raiva, insegurança. E o que é que a prática do Ho Oponopono faz? Ela trabalha esse sentimento dentro de você. Perceba o seguinte, a pessoa ela está sendo o gatilho, mas o trabalho está sendo realizado dentro de você. Tem uma história que é muito conhecida, no livro do Joe Vitale, se eu não me engano, 1.0. Existe uma história muito conhecida de um psiquiatra que ele tratava os pacientes apenas olhando a ficha. E muita gente entende isso como se ele estivesse curando o paciente à distância. Mas existe uma forma muito mais profunda para você entender isso. Perceba o seguinte, quando ele olhava para a ficha, aquilo despertava algo dentro dele. Ele olhava ali a ficha do paciente e ele usava o Ho Oponopono para limpar o sentimento que gerava dentro dele. Ou seja, ele não estava trabalhando o paciente, ele estava trabalhando o que aquilo ali que ele leu gerava dentro dele, seja julgamento, raiva, medo, o que gerava, ele começava a praticar dentro dele. Primeiro, entenda o seguinte, você percebe o que você está sentindo. Você não precisa fugir, não precisa tentar mudar, é só perceber. Você não precisa, nem se quiser, repetir o nome da pessoa, nem precisa. Não precisa falar, mãe, sinto muito, por favor, me perdoe. Não é isso. Você só precisa estar consciente do que aquilo ali está gerando dentro de você. E aí então você repete as frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Só para você ter como exemplo, um exemplo prático. Exemplo, imagine que uma pessoa tem um problema financeiro. Ela não precisa falar dinheiro, sinto muito, por favor me perdoe, não. Ou dívida, sinto muito, não. Ela precisa perceber o que é que aquilo está gerando nela. Medo, ansiedade, tensão. Outra coisa, pense que você tem um conflito com alguém. Você pode lembrar da pessoa, mas o foco não é a pessoa. É o que você está sentindo em relação à pessoa. É o que isso está despertando em você. Percebe a diferença? Um dia eu estava numa recepção, outro dia não, tem um tempo. Eu estava numa recepção e uma mulher do meu lado. E ela só falava de morte, acidente, só um monte de coisa que começou ali a me incomodar. Na hora eu percebi o incômodo. Então eu comecei ali mesma, sentadinha, a fazer o Ho Oponopono. Percebe?
E o que é que acontece? Eu acabo me regulando. Você se regula e você volta para o seu centro. Percebe o poder que é isso de fazer essa ferramenta em qualquer lugar? E é por isso que o Ho'oponopono ele pode ser usado ao longo do seu dia. Não como algo robotizado. Não faça isso. Não como algo ali no automático, mas com pausas conscientes. Você perceber os incômodos do seu dia. Toda vez que algo te tirar do eixo, você pode usar a ferramenta. Durante o dia, você se regula. Percebe? E talvez o ponto mais importante que a gente pode perceber em tudo isso é você entender que o Ho'oponopono não é sobre mudar a outra pessoa. Não é sobre mudar o outro. É sobre você se responsabilizar pelo que você sente e aprender a se regular no dia a dia. Porque o mundo, ele vai continuar acontecendo do seu lado. As pessoas, elas vão continuar falando coisas do seu lado. As situações, elas vão continuar surgindo o tempo todo. Mas quando você aprende e tem consciência para fazer isso, você não reage da mesma forma. Você não carrega tudo da mesma forma, percebe? E isso muda completamente a sua experiência de vida. Percebe? Agora deu para entender o que realmente faz o Ho'oponopono? E se esse vídeo, de alguma forma, ele fez sentido para você, curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que também precisa entender o que está por trás do Ho'oponopono. E se você quer mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal. A Consciência que Cria. Até o próximo vídeo. Até lá!